Senhor é detalhista em tudo que ele faz. O Senhor Criador determina em seu coração as coisas e assim, conforme o coração dele, ele faz. Antes da fundação do mundo, ele determinou as coisas que existiriam no mundo e no espaço, e ele determinou o que nós seríamos de acordo com a vontade dele, para a edificação da sua igreja. Amém? Então, ele tem nos chamado a uma responsabilidade daquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável dele. Então, vamos ler agora Êxodo capítulo 25, a partir do 10, que diz assim: Também fará uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas das argolas nos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. A gente já sabe essa história e sabemos que para cada ação humana nós temos uma atuação divina, redentora, demonstrando o sacrifício futuro de Jesus. Quando Corá se levanta contra Moisés e Arão, e que na verdade ele estava questionando Moisés por ter levantado Arão como sacerdote, o principal sacerdote, e que na verdade esse sacerdote levantado havia sido escolhido por Deus. Então houve um questionamento, uma rebelião do homem contra Deus. E ali o Senhor fez com que a vara de Arão florescesse para mostrar a aprovação de Deus a respeito da vida de Arão. O maná, quando o povo estava em rebelião, dizendo: Você, Moisés, nos trouxe para morrer no deserto, preferiríamos morrer ali no sol escaldante do Egito e na opressão dos nossos exatores. E Deus manda o maná e eles são saciados na sua fome. Então, outra vez, Deus dizendo para todo o pecado, para toda a sua angústia, para toda a sua vontade de morrer no pecado, eu mando o antídoto. Eu envio o meu filho para sacrifício a você, o pão que desceu do céu. Depois ele diz que estará as tábuas da lei dentro da arca. E essa tábua significa aquilo, os princípios de Deus. Porque Deus anda através, se move em nós através do princípio. Ele anda conosco através dos seus princípios. Cada vez que nós cumprimos o propósito de Deus, ele está se manifestando através de nós. Então, aqui no capítulo de 2 Samuel, no versículo 6, nós vemos um terrível incidente acontecendo aqui, porque não havia um cumprimento de princípios por alguém elevado diante de toda uma nação. Era o rei Davi. Ele era o principal de todo o povo. A Bíblia diz que Deus fala através do profeta Natã com ele, dizendo: Eu tirei você de trás das malhadas. Coloquei você como governante do meu povo e vou te dar um reino eterno, sabia? Mas todos nós temos um limite. Deus estava mostrando para Davi que havia um limite. Ele era o líder, mas havia um limite para o líder também. Então, não é errado eu ouvir um liderado, um menor que eu. Nos 40 dias, na minha igreja Aliança aqui em Manaus, nós fazemos um propósito de oração juntamente com o nosso apóstolo Teté. Ele fica confinado na igreja 40 dias. E nesses 40 dias, Deus fala tremendamente aos nossos corações. E nós trazemos várias pessoas, até pessoas simples, comuns da nossa própria cidade, a pessoas conhecidas no Brasil, para estar conosco, ministrando a palavra e nos fazendo crescer em Deus. E em todos os 40 dias, a palavra mais profunda ao meu coração foi que nós precisamos ouvir os pequenos. Porque
Jesus andava com os discípulos, mas Jesus estava atento às necessidades, porque muitas vezes uma pessoa tão pequena vai te mostrar uma necessidade que você não consegue enxergar. Então, por isso, os olhos de Jesus estavam atentos às pessoas. Ele não desprezava ninguém. Então, Davi pediu conselho. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 6, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Esse texto está mostrando a grandeza, ele está exaltando, dizendo que os anjos servem a Deus, que eles estão ali à disposição, e Deus não precisa de homens. Ele está dizendo isso. Mas nós, no entanto, precisamos de Deus. E Ele ama nos usar em sua obra, em se manifestar através de nós. Então aqui vai relatando toda a história da trajetória de Davi nesse momento, desse incidente. Ele junta os anciãos da cidade e fala: olha, nós precisamos buscar a arca que ficou esquecida no reinado de Saul. No reinado de Saul havia um esquecimento sobre a arca, devido à preocupação de Saul com aquilo que as pessoas pensavam, com aquilo que os olhos comuns estavam vendo e não os olhos espirituais. Chega um momento que Saul fica tão perdido que ele esquece de buscar a presença do Todo-Poderoso, que era tão simples. Ela estava sobre os querubins na arca. E ali eles poderiam ter uma palavra, um direcionamento de Deus. Então Deus começou a se recusar a falar com Saul, porque Saul não fazia questão de ouvir Deus. A arca era o símbolo da presença e Saul havia deixado de lado. Quando Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, assume e vai buscar a arca, ele toma conselho, todo mundo concorda e eles vão. Eles mandam cartas aos levitas e eles vão entregar as cartas, os correios, os homens, os corredores que entregavam as cartas de correio. E eles foram até os levitas e sacerdotes, e esses gentilmente foram até Davi, disseram: nós estamos com você, vamos lá. Encorajaram ainda mais Davi, e eles foram buscar a arca. E quando chegaram lá, eles tiveram uma ideia. Eu não sei de quem partiu, se foi de algum sacerdote, de algum levita, de algum ancião, eu não sei. Mas essa ideia partiu de alguém, e provavelmente de Davi, ou não. E eles fizeram um carro para levar a arca de Deus. Sabe por quê? Nota-se claramente nesse texto que Davi não queria cansar o ombro dos sacerdotes e levitas que iriam carregar essa arca. Ia dar trabalho carregar a arca nos ombros. E eles iriam chegar com os ombros doloridos lá em Jerusalém, porque era muito chão para correr. E decidiram colocar em carros de bois, pegar bois novos e colocar em um carro. E esses bois iriam. E os sacerdotes e levitas que estavam ali sabiam disso. A Bíblia diz que Uzá conduzia o carro de bois. Sabe o que acontece? No meio do caminho, os bois tropeçaram e a arca ia caindo de dentro do carro, e Uzá estendeu a mão para segurar para a arca não cair. E ele morre. E nesse fato, que eu quero que você entenda que eu não estou entrando em âmbito teológico, eu estou apenas dizendo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, de maneira muito sincera. No momento que ele toma a atitude de segurar a arca para que ela não caia, ele morre. E isso, para mim, Dione Grace, arremete a Cristo que se fez maldição por nós. Então, naquele momento que Davi viu a tragédia acontecendo, ele se entristeceu.
Mas sabe por que tudo aquilo aconteceu? Porque todos os levitas e sacerdotes sabiam o jeito certo de fazer. Mas eles queriam agradar ao rei. Eles queriam atender ao pedido de um homem que talvez não lembrasse como teria que ser feito. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que todas as coisas que nós precisamos fazer para o Senhor, do mais simples ao mais sofisticado, deve ser feito como a sua palavra está dizendo que tem que ser feito. Nós não podemos usar o púlpito para nos justificarmos daquilo que nós somos, daquilo que nós não somos. Porque não adianta. Querendo ou não, as pessoas vão nos ver. Pouco tempo atrás, alguém disse assim, as pessoas que cantam bem e tocam bem, que querem mostrar que sabem, estão querendo aparecer e mostrar para os outros que são melhores do que eles. Sabe, irmãos? É impossível não subir no altar e tocar e cantar e não ser visto. Mas a intenção verdadeira do nosso coração, só Deus vê. Não dá para julgar, não dá para dizer que o irmão quer aparecer ou que ele não quer. Não dá para dizer, não tem como fazer isso. Então que a nossa preocupação não seja descobrir o que está no coração do irmão. Que a nossa preocupação não seja mostrar que a nossa célula é maior, que a nossa igreja é melhor, que o nosso louvor é melhor, ou que o outro quer ser melhor, mostrar que o outro que quer estar sendo melhor que os outros, quer brilhar mais que os outros. Não é isso. Mas é fazer de acordo com a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus é tão clara quando ela diz que nós precisamos ser sinceros diante dele, para chegarmos no seu santo monte e habitarmos com ele. Então que sejamos esses homens, essas mulheres de Deus, que buscam essa presença, que se preocupam com a presença, que se preocupam com as pessoas que estão andando do nosso lado. Muitas vezes aqueles que estão andando do nosso lado estão com tanta boa vontade, mas eles estão sofrendo, estão chorando, estão esquecidos que existe um Deus que pode sanar as dores, que pode ensiná-los e conduzi-los da melhor maneira, para que a glória de Deus seja manifesta onde nós estivermos. Amém? Que essa palavra tenha falado ao seu coração, que nós possamos ser esses homens, essas mulheres, mais uma vez eu repito, cheios da glória para compartilhar, sem julgar as pessoas, achando isso ou aquilo, porque isso acaba entristecendo o coração de Deus. O que nós precisamos é buscar a vontade do Senhor. Se a gente ficar desesperado pela vontade de Deus, não vai dar tempo de se preocupar em descobrir o que está no coração do outro. Porque Deus é que sonda os corações e muda e transforma. Amém? Que nós possamos levar essa arca com o nosso amor e a nossa responsabilidade ao Senhor. Que nós sejamos sábios no agir, que possamos fazer as coisas como Deus determinou que façamos. Amém? Deus te abençoe. Fica na santa paz do Senhor.